Reunimos aqui na manhã deste dia para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. E é imperativo permitirmos que Ele venha falar profundamente e poderosamente com cada um de nós. Vou saudar aqui, nós temos o Alisson, que ele chegou, eu conversei com ele, mas não saudei aqui representando os irmãos e as irmãs em nome de Jesus. Ficou acertado que as escolas agora, já que eu estou com a distância do povo, eu vou tirar a máscara, porque tem irmãos nossos que fazem a leitura labial para poder entender direito os assuntos que estão sendo tratados. Facilita, porque falar que isso aqui o tempo todo complica mesmo. A nossa escola tem avançado, nós estamos no capítulo 23, quando Jesus vai chamar a atenção de escribas e fariseus, ele vai denunciar a hipocrisia no meio religioso, administrativo da sua época, no meio do seu povo. Então, na semana passada, nós lemos até o versículo 14. Mas eu gostaria de dar uma repassada, porque é um assunto muito profundo que foi falado até o versículo 8. Eu gostaria de me ater um pouquinho nele ainda. E devemos voltar um pouquinho também em algumas outras situações e oportunidades da própria escola. Então, vamos ler aqui o capítulo 23. Alguém para ler para nós do 1 ao 5, faz favor. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disseram, mas não procedeis de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com os dedos querem movê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e encompritam as franjas das suas vestes. Pode ler o 6. Amam os primeiros lugares das ceias, as primeiras cadeiras das sinagogas. Então veja bem que coisa interessante. Jesus está chamando a atenção de que eles se assentam na cadeira de Moisés. Gente, irmãos, uma cadeira é um assento de professor, é uma cátedra. Um catedrático, quando ele vai dar aula na universidade, numa faculdade, professores fazem concurso público e eles entram para dar aula numa escola, eu tenho uma cadeira no estado, no município, no federal. E Deus sempre chamou a atenção através de seu servo Moisés, que eles fossem fiéis e verdadeiros diante de tudo que tinha que passar para o povo. Capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 46, olha aí o que vai falar. Deuteronômio 32, 46. Então, Jesus está tão perplexo, para não dizer de uma falência religiosa e doutrinal que aqueles líderes tinham na sua época, e sobre as importantes questões do reino de Deus e de Cristo, então ele passa o quê? Pressupõe então os motivos desse ataque que a gente está vendo aqui nesse capítulo 23. Alguns grupos judaicos. Sim. Sim, sim. Então, Deuteronômio 32, quem vai ler para nós? Versículo 46. Disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Hoje foi lido Josué, que diz assim, essa palavra esteja na tua boca. Porque eles tinham as cópias, mas ficavam em lugares específicos. Então, essa palavra tinha que ser relembrada o tempo todo. Quando eles vão para o cativeiro babilônico, ou quando eles vão fazer o Talmud, tem o Talmud de Babilônia, de Jerusalém, de Antioquia e vários outros, que são a Mishnah e a Guemará, que vão ficar pronta mesmo depois, a de Jerusalém mesmo, depois do nosso ano 200. Depois de Jesus já. É o que? A tradição oral de ouvirem essa lei, como aprender e a sua aplicação no dia a dia. Porque eles tinham trabalhos que eram para ser executados no santuário e num tabernáculo, no templo, mas agora não tem templo, não tem nada e estão espalhados no mundo. Então, como agora vai lidar com a realidade religiosa?
Então, esses sábios que ensinavam isso, tinham um título, esses homens, que é o Rav, ou Rabi. E é nesse ponto que nós vamos tocar daqui a pouco, quando Jesus fala, então, vocês não chamem ninguém de Rabi. Mas ele está dizendo que eles se assentam na cadeira de Moisés. Tem gente que é para instruir. Então, esse Rav, ou Ravi, é uma designação de honra, de respeito, de consideração, que com o passar dos anos ou dos séculos foi se estendendo até alguém que tem algo para ensinar, é um mestre, é um instrutor. Então as coisas vão chegando lá. Então alguém agora para ler do nosso capítulo 23, 7, 8 e 9. Pode ler 10 também. E 11. Do 7 ao 11. Então vamos ler. Do 7 ao 11. Então falou Jesus, não, ele saudade Pera só. Isso aí, pode ler. a saudação não fraca, sereis chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Esse Rabi é uma transliteração do aramaico para o grego. Do aramaico para o grego. Entendeu? Então, eles gostam de ser chamados de mestre, de doutor, de entendido, de instrutor, de líder. Eles gostam disso aí. 8. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo é todos vós, sois irmãos. Jesus tem uma preocupação, ele fala, vocês não se chamem de mestre, de rabi ali, entendeu? Só tem um. E este um que ensina vocês é o Cristo, é o Messias, sou eu. Os outros são todos temporários, são todos transitórios. Isso não quer dizer que na igreja não tinha mestre nem doutor. Paulo era doutor da lei. Nós vimos semana passada, Atos capítulo 13, citando vários nomes de doutores e profetas da igreja. Inclusive um foi nascido e criado na casa de Herodes. Jesus não está desmerecendo o trabalho de um mestre e de um doutor. Ele está chamando, mestre aqui sou eu. A doutrina verdadeira é a minha. Tudo que os outros estão ensinando, eu já estou chamando a atenção, repreendendo, dizendo que está errado. Tanto é que em outro lugar ele diz, todos que vieram antes de mim são todos ladrões e salteadores, que ninguém ensinou como eu aqui. Aí eu sou a porta, eu sou o instrutor, eu sou o pastor das ovelhas. Ele está defendendo o seu ministério e o que ele está falando é verdadeiro. Porque muitos sábios ensinam um monte de assunto e geraram até outras religiões mundo afora. No mundo afora, nos países afora. Então a religião verdadeira é essa que eu estou ensinando para vocês. Então aqui na igreja, quem quiser ser maior tem que ser o quê? Olha lá, 9. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Aí a palavra Aba. Então esse Aba aí sempre é pai, mas também naquele sentido igual o do mestre ali, com a consideração, não é do pai, o genitor, o pai, não está falando de pai genitor, é um guia espiritual, nesse sentido. O guia espiritual que tem é só Deus que está no céu, esse é o pai. 10. Nem vós chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Ele tem que deixar claro, porque a minha doutrina não é minha, é do Pai que enviou, e essa doutrina é a verdadeira. É essa que tem que ser considerada. Vocês têm que entender isso. Pastor, Rabone tem a ver com Rabi? Tem. Tem sim, já é uma como é que eu posso dizer? O Rabone é como se fosse um superlativo do Rabi. Tanto é que a Maria, quando encontra com Jesus depois de ressuscitado, ela não chama ele de Rabi, chama de Rabone, meu excelentíssimo Senhor. Entendeu? O Rabone já é uma continuidade disso aí para já maximizar o sentido da palavra que estava lá, do Rabi. 11. O maior dentre vós será vosso servo,
Então é isso aí, o diácono, doilos, o escravo. Entendeu? Então, por quê? Para ninguém se achar na igreja. Eu sou doutor, então eu sou mestre, eu que ensino a escola, então aqui é comigo, eu que estou falando. Não, é tudo Jesus e Deus. Tudo Jesus e Deus, e pronto, está acabado. Mas isso aí ele não está desmerecendo o trabalho, nem o esforço desse. Porque esses guias tinha assim, veja bem, a Bíblia do Pacheco tem Eclesiástico 13. É logo depois de Eclesiastes. Eclesiástico 13, 8 e 9. Esse aí não tem na nossa Bíblia aqui. Lê para nós esses dois versículos, Pacheco, faz favor. Cuida-te para não seres enganado, para não seres humilhado por tua tolice. Quando um grande te convidar, esquiva-te, e ele te convidará com maior insistência. Isso aí, quer dizer, então esse negócio de se achar que é o melhor, não vai no primeiro lugar para sentar, não. Tem conselhos como esse em Provérbios e lugar da Bíblia. Senta no último lugar e espera que te chamem para vir para um lugar excelente. Porque se você sentar no lugar mais excelente, pode ser que alguém chega lá, o chefe chega lá, meu amigo, esse lugar aqui é do fulano, faz favor, troca ali. Então vai ser chato isso aí, então esquiva-te disso aí. Evita. Eles não, eles gostavam era disso. Jesus está denunciando, e isso traz um orgulho para a pessoa, um egoísmo dentro de si, que se acha o tal, e a verdade acaba aparecendo diante dos seus olhos, ele não consegue perceber. Isso é um problema e é seríssimo. Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Olha o que Deus diz. Quando Jesus diz que o vosso Pai é Deus que está no céu, o instrutor sou eu. Então, como vimos, Rabi quer dizer um grande mestre e acabou se tornando professor. Um grande mestre, meu ilustre Senhor. Depois, no século I, esse título foi atribuído a grandes mestres religiosos, entendeu? E tem, então, essa variante que é o do Rabone. O Gamaliel, nos Talmudes, ele é chamado de Ramban. Quando você compra uma Torá da editora de judeus para português, aí tem nota de rodapé, vários assuntos, tem algumas explicações, vai ter escrito Ramban. Quando você lê Ramban, é o Gamaliel. Que Ramban vem de Rabone, entendeu? De Rabi. Então, é um negócio assim, a consideração que eles tinham. Olha Isaías 48, 17 que diz, quem vai ler? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém. Então é muito importante a gente entender e compreender essas coisas, o que ele está querendo dizer. Então, os mestres em geral, eles são transitórios, eles passam, mas quem permanece é Jesus e a sua doutrina. Tem aí o slide aí de Mateus 23, faz favor, para mostrar para nós, para a gente ver ali o que ele vai apresentar sobre isso aí. Então a gente vai compreendendo que algumas coisas importantes acontecem. Quando a gente lê então assim na Bíblia assim o Evangelho de João 3, 26 mesmo, o João Batista é chamado de Rabi. O pessoal vai querer conversar com o João Batista porque Rabi, eles sabiam reconhecer quando a pessoa tinha o que ensinar, o que mostrar, como fazer isso aí. Então, nessa aí, nós vamos ver aí a palavra que está apresentada aí para esses mestres, para a gente entender um assunto, então, que eu quero chamar a atenção hoje aqui na nossa escola. É versículo em grego. A foto, isso? Tá. Desculpa, eu falei slide, né? Foto. Quis falar difícil. Olha isso, Juan. Achei tão bonitinho o slide. Sim. É? Acabou aí? Então, olha lá. Vai aparecer para nós aqui. Nós vamos ver aqui no grego como é que vai ser chamado esse mestre,
esses que apresentam essa condição, essa estrutura do ensinamento e do ensino. Uma viradinha nela, nós vamos ter que ler de lado. Essa aí é uma Bíblia em grego. Tem que virar. Mais uma. Aí, foi demais. Tá de cabeça para baixo. Acho que virou de novo, virou não? Ou eu que não? Não, virou de novo. Virou de novo. Isso. Aí. Dá um zoom, pequeno zoom para nós. Olha lá. Olha que interessante, algumas palavras que nós vamos ver. Na nossa versão, a gente está sempre vendo mestre, mestre, mestre. Parece muito quando está falando inferno, na nossa tradução. Às vezes é geena. Não é nem de inferno, nem do conceito de infernos, como pensa. Ó, o mestre, ó, chama rabi. Para quem não sabe, gente, o R no grego é o nosso P. Ó, o R... O P deles é o pi, aquele que a gente aprende na matemática, né, que é 3,1416. Entendeu? Então, ó, ninguém chama de rabi. Tá? Ó, rabi. Pois é, olha lá. Olha o mestre. Didáscalos. Didáscalos. Didáscalo, por isso que é a didática. Para ensinar. Qual é a didática da escola? Qual a didática aqui? Então, didáscalos. Sobe um pouquinho mais aqui, para nós aqui. Aí, não chame todo de pai, ó. Patera. Patera. Pais. Né? E o que eu quero mostrar aqui, nem sejais chamados de, aqui, categetai. 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 Por isso que tem o catecismo. Sobre a didática, por isso que um dos primeiros escritos dos cristãos lá no passado é o Didaquê. Depois você digita aí no Google, aí vai ter o Didaquê, são poucas páginas, Didaquê, da didática. Então, ó, categetai, e aqui, ó, categetes, guia, mestre, instrutor, professor. Por isso que, dentro do catolicismo, eles gostam de usar o termo catequese. Você fez a catequese, quer dizer, você aprendeu, te instruíram no assunto. Então, é interessante para a gente ver e saber disso aí. E aí, nós também vimos o rabi. Tem ali também das fotos no grego. Puxa para nós aí, faz favor. Que aí é o dicionário grego. Peraí, só um pouquinho antes de tirar, aumenta só um pouquinho para ver esse pedaço aqui do verso 13. A gente não leu ainda o 13 não, mas os escribas, sobe um pouquinho, ó. Escribas, ó, gramateis. Gramateis, escribas, da gramática. Quem lida com a escritura, com a palavra. Por isso que a gente estuda a gramática da nossa língua. Pode passar lá para a foto, então, nossa, do termo em grego, o dicionário. Só para a gente dar uma pequena passada. Por que nós estamos passando isso, pastor? Porque no próprio primeiro século e no século seguinte, alguns líderes, principalmente desses grupos que eles fizeram os monastérios, aqueles líderes de lá era chamado pai. O líder da comunidade era chamado pai. Na tradição protestante, a gente chama pastor. Mas na tradição católica, é padre. Padre é pai. O padre é um pai da comunidade. Então, quer dizer, mas Jesus mandou não usar e está todo mundo usando. Ele está sendo pontual para o assunto que ele está tratando ali. A igreja continuou. Então,
Enquanto ele procura a foto ali para nós, e bota o Rabi. Olha o Rabi aí, nós vamos ver Rabi, o que é que vai falar do Rabi? Como é Rabi e é uma raiz de palavra, tem muita coisa para falar, está escrita nas fotos. A gente só vai lidar mesmo com o principal para a gente entender do que é que está se tratando aí. Olá. Porque quando a gente vê no Novo Testamento, tem que virar aí. Aí. Olha o Rabi, ó, de origem hebraica, ele bota até o número ali, ó, com pronome e sufixo. Meu mestre, Rabi, como um título oficial de honra. Mestre, Rabi. Olha o Rabone aqui, ó. Vê se pegou um pedacinho do Rabone aí. Origem caldeia, correspondente, senhor, Rabone. Então, todos esses sentidos da palavra. Coloca agora para nós ali. Tem mais foto aí. Não, mais foto. Outra foto desses dicionários aí, para a gente entender esses assuntos, para a gente entender do que é que a gente vai tratar aqui na frente. Agora vai aparecer, ou talvez vai aparecer já ele no hebraico. Hebraico-aramaico, exato, ele é hebraico-aramaico. Que como a gente leu ali, está no grego, é a transliteração com o significado da palavra. Vira ele. Aí. Entendeu? Ó, de Rabi aramaico, ó. E ele corresponde. Você virou de novo. Aí. Ele corresponde aqui, um capitão, um chefe, um grande, um senhor, um principal, um príncipe. Né? Ó. Aí, mestre, firme, robusto. E aí, com o passar do tempo, ele foi ganhando mais condições de chegar de um instrutor, um ensinador, um mestre, um doutor da lei. Tá certo? Agora vê para mim o que tem lá em grego ainda. Tem mais outra foto em grego? É isso. Ah, sim, mas isso aí então vai no outro pedaço, então as outras duas fotos. Então deixa eu continuar aqui. Então, a gente entender isso aqui. Então agora nós vamos abrir nossas Bíblias. Pode ler João 3:26, quando João é chamado de mestre por aqueles que vão tirar com ele um escrutínio. Esse aí é o João Batista, viu, gente? 3:26. Os discípulos de João começaram a discutir com um judeu a respeito de algum assunto e eles então foram tirar a resposta com o João. Então no verso 26, olha como é que eles chamaram o João aí. Quem vai ler? Pode ler, Davi. Foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, veio batizando, e todos vão ter com ele. Então João Batista foi chamado de Rabi. Os seus discípulos o reconheciam como Rabi, como um ensinador, como um mestre. Está entendendo? Mas vamos agora para Tiago 3, versículo 1. Pode, Leninha. Amém, glória a Deus. Outra pessoa agora. Vamos lá, Tiago 3, 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro Juízo. Isso aí. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Poxa vida, primeira vez que eu li isso, eu fiquei pensando assim, uai, o Tiago é elitista?
O Tiago está me fazendo lembrar que para ser sacerdote em Israel tinha que ser da tribo de Levi, e não é só ser da tribo de Levi, não, ainda tinha que ser da casa de Arão. Muitos não queiram ser mestres, quer dizer, não desejem aprender, parece que está querendo intimidar as pessoas de ter uma desenvoltura, um desenvolvimento, né? Mas o que ele quis chamar a atenção não é nada disso, o que ele chama a atenção é dizer assim, olha gente, quando a gente é um didásculo, quando a gente ensina, quando a gente aplica uma catequese, a nossa responsabilidade é muito grande. Por quê? Porque na fé de Cristo, a gente tem que falar e fazer. Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, disse, esses são hipócritas, porque eles falam e não fazem. O cristão tem que falar, ensinar, mostrar e ser um praticante do que está falando. Na sua? Pode ler. A sua nota de rodapé aí? Então lê aí para nós. Aqueles que por ambição procuram alcançar este cargo apreciado devem pensar bem a responsabilidade que lhes caberá. De fato, todo o capítulo 3 parece ter em mira essas pessoas. Por quê? Porque logo depois, aqui nesse capítulo 3 do Tiago, deixa eu só dar uma confirmada aqui, do Tiago aqui no capítulo 3, é isso mesmo. Ele vai falar no verso 2 que todos tropeçamos em alguma coisa, e se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Aí ele vai falar da língua, vai falar da palavra, vai falar a respeito de ensinamento. Então isso é uma coisa muito séria.